Saudações rubro-negras flageniais. Vamos assistir a entrevista onde o Boto explica a manutenção de Filipe Luís no Flamengo. Escolha minha, tive carta branca se quisesse mudar. Sobre a reclamação de Davi Luiz, DNA, rubro-negro e muito mais. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Novo diretor de futebol rubro-negro admite interesse em Traoré, atacante natural da Burkina Faso e atualmente no Shakhtar. Posição de centroavante é a mais prioritária. Não queremos falhar. Crédito Flá TV. José Boto, de 57 anos, é o novo homem forte do futebol do Flamengo na gestão de BAP. Escolhido para liderar a reformulação do departamento, o dirigente deu a sua primeira entrevista coletiva no cargo, na tarde desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. O português reforçou que recebeu carta branca do novo presidente para tomar decisões, inclusive a permanência ou não do técnico Filipe Luís, a quem comparou com outros treinadores famosos e disse ter certeza de que ele será top mundial. Vamos ao vídeo! Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. E depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava. E se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro. E o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos duas vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores
que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Diga-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que, se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. Acredito que quem assume o cargo de diretor de futebol deve ter um técnico em quem confia. E por mais que o Filipe Luís tenha dado super certo no Flamengo, se ele não tivesse o DNA do clube enraizado em sua essência, ele não deveria ficar. Ganhar é muito bom, mas até quando isso duraria sem essa conexão com a identidade do Flamengo? Felizmente, o Filipinho, como o Arrasca o chama carinhosamente, tem esse DNA rubro-negro. E isso foi fundamental para a sua permanência. Não foram apenas 15 jogos com uma única derrota ou o título da Copa do Brasil que garantiram sua continuidade. Um clube precisa de um técnico que compartilhe de sua identidade e não apenas alguém que viva de resultados, pois esses, por sua natureza, são inconstantes. Os resultados às vezes vêm, outros às vezes não vêm. Hoje temos uma pessoa que responde diretamente pelo futebol e esse nome é José Boto, pessoal. Essa estrutura com alinhamento entre a diretoria e a filosofia do clube é essencial para o sucesso sustentável, né, do Flamengo. Boto também explicou as prioridades estabelecidas para o início do trabalho no Flamengo. O dirigente afirmou que já conversou com Filipe Luís sobre a atuação do clube no mercado de transferências e admitiu que um dos alvos é Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. Vamos ao vídeo. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax, na altura com 18 anos ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento, que é isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando e estamos nesse processo de análise. O português também falou sobre carências do elenco. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro.
Não é? Este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não, vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos, mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Vou abrir um outro parênteses aqui novamente, pessoal. É exatamente esse tipo de profissional que o Flamengo precisa. Alguém que não se deixa levar pela paixão ou emoção, evitando decisões que não levam a lugar algum. O foco deve ser em rendimento e desempenho, e não agradar a torcedores ou dirigentes com atitudes superficiais. Ser profissional é justamente isso, agir com base em resultados concretos e critérios únicos, né? O português agora ele vai falar dos auxiliares, né? Que, porventura, ele irá contratar nesse início de trabalho. Vamos ao vídeo. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu. Se não render, vai-se comprar outro. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo noutro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano de Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento que o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo, necessita, porque tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque é que o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Pessoal, vou abrir outro parênteses aqui. É disso que estou falando aqui no canal há algum tempo. Jogador não rende e a torcida vaia. E os 10 milhões gastos é jogado no lixo. O jogador sai, né, do Flamengo, arrebenta no rival e as pessoas ficam se perguntando: o que aconteceu com esse jogador? Não jogava nada no meu clube, agora está arrebentando no rival? É simples. Incompetência de acompanhamento. Vou fazer uma analogia aqui. Se você é um fazendeiro, compra um boi super premiado, um reprodutor fora de série, e joga ele no pasto, e não faz nenhum tipo de acompanhamento para ver se ele está bem ou se ele perdeu sua capacidade de reprodução. Se você acompanha, você tem as respostas. Se você acha que é só comprar os melhores e terás um time imbatível, estará fadado ao fracasso. É aquilo do acompanhamento psicológico. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre psicologia esportiva. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês verem, né, a importância do acompanhamento que o Flamengo não tinha. O Flamengo não tinha nenhum profissional na área para fazer esse tipo de acompanhamento. Pelo que eu entendi que ele falou, nós vamos ter um departamento voltado a isso. Não é só jogar o jogador lá em campo
e deixar o cara, não, agora ele vai ter que fazer, porque ele é um bom jogador, ele é isso, ele é aquilo, ele vai resolver. Não. São várias coisas que podem acontecer no processo. Se não tiver acompanhamento psicológico, a coisa pode sair fora do controle, como aconteceu em vários momentos no Flamengo, nesses 2 anos aí que se passaram, principalmente, tá? Profissionalização. Para ele tem que ser a coisa mais importante na vida de um profissional. Vamos ao vídeo. O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo. Porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo, e nós é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Aplicação de DNA em base e futebol feminino. Vamos ao vídeo. O futebol feminino não é a minha área. Não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente. São coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem é que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base, estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes.
Pessoal, vou abrir um parênteses aqui novamente. Eu sempre destaco a importância da base no Flamengo. Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem disso. Para os jogadores com menos de 15 ou 16 anos, a parte lúdica do futebol é fundamental. E acredito muito nesse aspecto. No entanto, a partir do sub-17 é essencial que os jogadores se alinhem taticamente com o profissional. Essa transição é crucial para o desenvolvimento e a integração ao elenco principal. É nisso que eu acredito. Em relação a esse fato da gente ficar copiando coisas da Europa e trazendo para cá, principalmente nas categorias de base, é um erro que o Vanderlei Luxemburgo vinha falando nisso, ó. Ele vem falando da essência do futebol brasileiro, ó, há um tempão. E ninguém dava ouvidos. Ninguém deu ouvidos para ele, né? Agora vem uma pessoa de fora falar a mesma coisa que o Vanderlei falava aqui o tempo inteiro. Que é esse problema. A gente quer copiar tudo de lá fora e a gente esquece que a gente tem muita coisa boa feita aqui no Brasil, principalmente no futebol. É lógico que a parte tática a gente ficou um pouco para trás, mas a parte de formação a gente se perdeu a essência sim. E graças, né, ao BAP de ter contratado uma pessoa de fora, né, tomara que isso dê certo e a gente voltar a fazer o que a gente vinha fazendo, a parte lúdica até até os 16, 17 anos de idade, né? Seria essencial. E aí a parte mais tática, né, dos 17 anos para frente, para ter essa integração realmente com o time principal. X9 vai cortar um dobrado para dar informações sigilosas do Flamengo agora. Boto vai trancafiar o CT. Vamos ao vídeo. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar, ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Pessoal, vou abrir um outro parênteses aqui. É isso que o JJ fez e deu muito certo. Tem que fechar o CT mesmo. A partir do momento, tem um monte de jornalista que se diz Flamengo entregando um monte de informação para os nossos adversários, de lista de convocados para o jogo até detalhes de contrato de jogadores. Isso é uma vergonha, é patético. Brasileirão como prioridade não é mais Copa do Brasil? O português já decretou. Brasileirão vai ser prioridade do Flamengo. Vamos ao vídeo. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa. Talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui. Não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato.
Vou abrir outro parênteses aqui, pessoal. É isso que eu venho falando, assim, é repetitivo até eu ficar falando que eu venho falando no canal, mas as pessoas que me acompanham sabem disso. Em termos de importância, em primeiro Libertadores, em segundo Campeonato Brasileiro e em terceiro Copa do Brasil. Em quarto Campeonato Carioca. Essa, tá, é a prioridade em termos de importância dos campeonatos. E aí, ó, o cara nem é daqui, né? A cultura é totalmente diferente, é da Europa e tem o mesmo pensamento. Que, lógico, não é só meu, mas é que a gente sempre vem batendo nessa tecla aqui no canal. O Português também fala sobre possíveis saídas do elenco. Vamos ao vídeo. Portanto, esses jogadores têm contrato com o Flamengo. Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade, como é que se diz, empregadora, tens que cumprir e respeitar esse contrato, não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena, da nossa parte de Flamengo, renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina um contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está há 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional, e nós, como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar, só coisas com a Flá TV, com isto, com aquilo. Espero que agora, a partir de hoje, tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. No jogo das estrelas do Zico, na saída, o Davi Luiz reclamou que ficou sabendo da sua não permanência do Flamengo pelas redes sociais. Vamos ver o que o Português tem a dizer sobre isso. O David é alguém por onde passou, e passou por Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador, até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem, ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Vou fazer agora minhas considerações finais aqui, pessoal. Esse lado profissional de comandar também tem isso. Foi falado com quem era de direito, e quem era de direito eram seus agentes. Pessoal, vai falar de salário ou qualquer outra coisa relacionada a contrato de jogadores, eles mesmos mandam falar com seus agentes.
Pode ver, em qualquer entrevista que eles dão, olha, isso aí é coisa que o meu agente está cuidando, eu só penso em jogar futebol. É isso, eles falam isso o tempo inteiro. E quando isso acontece, eles querem reclamar. Gosto demais do Davi Luiz. Mas menos, né? Menos. E tem um que a mais, ele não atendeu o seu agente. Ele não estava atendendo o telefone, inclusive do agente dele. Porque ele estava de férias e queria curtir com a família. Então a culpa, se existe algum culpado, é ele não atender o telefone, né, pessoal? E outra coisa, né? Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, é o Flamengo, né? E vida que segue. Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. E até mais!